Sobre esse caso, a gente conversa agora com o advogado especialista em direito penal, Leonardo Pantaleão, no nosso estúdio em São Paulo. Doutor Leonardo, bom dia. Bom dia, Raquel. A gente viu aí essa pena, que foi uma pena alta, né? 98 anos e 10 meses de prisão. Agora, a lei determina que a pessoa fique no máximo 30 anos presa. E ainda tem a questão de benefícios, progressão de regime. Na prática, por quanto tempo Lindenberg deve ficar preso em regime fechado? Veja, essa questão é sempre muito interessante para explicar, porque a legislação penal, ela define sistemas de progressão de regime. Isso se dá de que maneira? A partir do momento em que o indivíduo é condenado pela prática de crimes hediondos, e nesse caso do Lindenberg, nós tivemos 3 crimes hediondos: o homicídio contra a Eloá e as 2 outras tentativas de homicídio contra o policial militar e a Nayara. A pena desses 3 crimes alcança 60 anos pelo teor da sentença da juíza da doutora Milena. Então, como se faz o cálculo disso? Ele cumpre 2/5 desses 60 anos. Então, a gente chegaria a 24 anos em que ele teria que ficar em regime fechado para poder pleitear a progressão para o regime semiaberto. Ocorre que temos ainda o restante, que são os crimes não hediondos. Para os crimes não hediondos, ele precisa cumprir 1/6. E aí, 1/6 em cima dos outros 38 anos. Isso dá um pouquinho mais de 6 anos. Então, na prática, ele fica 24 anos, ele cumpre primeiro a pena mais grave, fechado, para poder, a partir daí, dar início ao cumprimento, também em regime fechado, dos outros 6 anos e pouco, para poder pensar em progredir o regime. Só que com isso, nós já teríamos ultrapassado os 30 anos que uma pessoa pode ficar presa. Então, o que acontece? Diante do teor dessa decisão, a chance dele poder progredir o regime antes dos 30 anos é praticamente inexistente. A defesa diz que vai pedir a anulação desse julgamento. Eu queria saber se, na opinião do senhor, deve conseguir isso. E se conseguir, como é que funciona? Começa do zero, tem um novo julgamento? Como é que é? Se o Tribunal de Justiça, que agora vai ser quem vai apreciar o recurso que a defesa vai apresentar, se o Tribunal de Justiça entender que houve um cerceamento de defesa, que houve em algum instante uma causa de nulidade do procedimento, o tribunal anula esse júri e determina que ele seja conduzido a um novo júri. O que o tribunal não pode fazer, em hipótese alguma, é alterar o veredito dos jurados. Ou seja, o tribunal não pode, num recurso de apelação, dizer: olha, o jurado condenou, mas eu absolvo o Lindenberg. Isso jamais poderá ocorrer. O tribunal tem uma atuação restrita sobre aquilo que a juíza desenvolveu. No caso, a elaboração da sentença e o cálculo de pena. Se o tribunal entender que a pena foi exacerbada, o tribunal pode sim diminuir a dosimetria da pena. Agora, alterar o veredito, em hipótese alguma. Agora, doutor Leonardo, o Lindenberg decidiu falar nessa última oportunidade que ele teve, ele não falou durante 3 anos e resolveu falar agora e acabou confessando o crime. Isso foi bom para ele ou, se ele tivesse permanecido em silêncio, poderia haver a possibilidade dele ser absolvido? Não, eu entendo que não haveria a menor possibilidade dele ser absolvido caso ele tivesse permanecido em silêncio. A oportunidade única que ele tem de exercer a sua autodefesa, porque a ampla defesa no direito penal ela é exercida sobre 2 frentes. A defesa técnica, que é aquela desenvolvida pela advogada, e a autodefesa, que é aquela feita por ele próprio, onde ele tem esse momento único de oportunidade para poder conversar com aqueles que irão julgá-lo e explicar aquilo que é a verdade dele e tentar sensibilizar no sentido de obter algum tipo de benesse em razão desse depoimento. O silêncio dele simplesmente ia corroborar aquela sensação que todos já tínhamos, aquela pré-disposição evidente a uma condenação, então não consigo vislumbrar que o silêncio pudesse ter sido mais vantajoso a ele em nenhum instante. Agora, a confissão atenuou a pena e o fato dele não ter antecedentes criminais, como enfatizou a advogada de defesa, também contribuiu para isso? São situações que contribuiriam para uma atenuação de pena, sem dúvida alguma. Essa deve ser uma das razões do inconformismo da advogada, porque mesmo ele sendo primário, com bons antecedentes, e tendo confessado que atirou na Eloá, inclusive, ao que parece ela manteve todos os crimes na pena máxima. Então, ela teria desconsiderado essa situação. Então, esse é um argumento que, sem dúvida alguma, a defesa vai explorar. Da mesma forma que a defesa pode explorar um outro aspecto, Raquel, se você me permite, que é o seguinte:
os crimes foram acontecendo sucessivamente, dentro de um mesmo contexto. A juíza entendeu que os crimes foram considerados de forma autônoma, ou seja, ela considerou crimes isolados e aí ela somou a pena de todos esses crimes. Um outro argumento que certamente será utilizado pela defesa é aquilo que nós chamamos de crime continuado. Por quê? Porque como ele foi praticado sucessivamente um ao outro, existe uma disposição no direito penal que é considerar aqueles crimes, embora de naturezas diversas, como sendo um crime único. Então você pega a pena do crime mais grave, no caso seria o crime praticado contra a Eloá, né, o homicídio consumado, e aplicariam a um multiplicador que poderia chegar até 3 vezes o total dessa pena do crime mais grave. Então isso mesmo assim já diminuiria, só por esse cálculo rápido, a gente estaria aí uma pena de 90 anos, já diminuiria a 8 anos e 10 meses da pena que ele foi condenado. Então isso efetivamente são discussões jurídicas e que virão à tona muito em breve. Agora, doutor Leonardo, falando sobre as estratégias tanto da defesa quanto da promotoria, a promotoria abriu mão da réplica. Isso foi uma estratégia para não deixar que a defesa dele tivesse a tréplica? Isso faz parte do jogo do tribunal do júri, porque às vezes o advogado de defesa deixa uma carta na manga para poder sensibilizar os jurados na palavra derradeira. Por quê? Porque quem fala por último sempre é a defesa, ok? Então, se de repente ela viesse com um argumento novo, um argumento forte, que efetivamente pudesse sensibilizar os jurados, a promotora não teria como retornar ao plenário para rebater aquele argumento. Então, eventualmente, ela entendeu que o contexto já era muito favorável à acusação, ela abre mão da réplica para impedir que a advogada venha na tréplica. Doutor Leonardo, por essa pena bastante alta, 98 anos e 10 meses e mais multa, a gente pode concluir o quê? A acusação foi muito competente em convencer os jurados, houve algum tipo de falha na defesa ou foi um crime de tão grande comoção que os jurados já vinham sendo influenciados ou já tinham sido influenciados antes do julgamento na época do crime? É natural que esses crimes que ganham grande repercussão, em que a imprensa, até desenvolvendo o seu próprio trabalho de publicidade, de narrativa dos fatos, as pessoas que compõem o conselho de sentença são pessoas da sociedade, são pessoas que se indignaram também, como todos, na época que envolveu a prática daquele crime. Então, em casos assim, é muito comum que o primeiro desafio da defesa seja tirar essa ideia pré-existente de condenação dos jurados. Então, a gente até usa uma expressão que o advogado de defesa em crimes dessa natureza, ele sempre começa perdendo. Então, ele tem que buscar o empate, se a gente fizer uma analogia com o jogo, para depois virar o jogo. Então é uma decisão bastante difícil para o advogado, não dá para a gente questionar em hipótese alguma a estratégia de defesa. Pelo que se verifica, a advogada foi uma advogada combativa, uma advogada que tentou, dentro daquilo que ela dispunha, buscar o melhor para o desfecho do assunto do Lindenberg, mas evidentemente a acusação nesse ponto tinha, sem dúvida alguma, uma vantagem por esses aspectos que nós colocamos e conseguiu ter o sucesso da condenação da forma como pretendia. Doutor Leonardo, estou falando dessa atitude combativa da advogada. Eu até queria entrar nessa questão, porque houve muita discussão entre a advogada de defesa e a juíza, inclusive. Houve uma troca ali, vamos dizer assim, de ofensas. Eu queria saber se isso é crime ou não, porque a juíza pediu que o Ministério Público processasse a advogada por crimes, né, que aconteceram ali. É crime ou não é crime? Esse ponto, Raquel, é extremamente importante a gente abordar. Por quê? A gente não pode esquecer o seguinte: estamos numa sessão de júri, estamos numa sessão plenária formal, onde a advogada está trabalhando profissionalmente, onde a advogada estava sob um forte estresse momentâneo, e aí ela invoca em benefício do seu cliente a existência de um princípio, que é o chamado princípio da verdade real. Esse princípio efetivamente existe no direito processual penal, não há como negar. Agora, a partir do instante e na frente dos jurados e na frente do seu cliente, a juíza toma uma iniciativa também infeliz, é bom que se frise isso, de uma forma relativamente mais tênue do que a resposta da advogada, mas aí foi infeliz a iniciativa da juíza a partir do instante que ela diz: doutor, esse princípio não existe.
Quando ela diz, uma juíza, na frente de leigos, de que a advogada não sabe o que está dizendo, ela automaticamente abala a credibilidade, mesmo que de forma inconsciente, que a advogada poderia ter perante os jurados. E então o que a advogada fez? Ela retorquiu imediatamente aquela deselegância da juíza, talvez com um pouco de falta de polidez, talvez com um exagero emocional. Pode até ser, mas entendo que ali não houve prática de crime, porque para caracterizar a prática do crime, teria que haver uma intenção deliberada, intencional, da advogada em ofender a honra da magistrada. E não me parece que foi isso que ocorreu. Na realidade, foi uma retaliação a uma postura inconveniente, primeiramente adotada pela própria juíza. Doutor Leonardo Pantaleão, muito obrigada pela sua entrevista aqui para a gente no Edição das 10. Doutor Leonardo é advogado especialista em Direito Penal. Obrigada mais uma vez e bom dia.